Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, estudando as parábolas de Jesus. Claro, tirando o simbolismo e extraindo a essência daquilo que ele quis passar para todos nós, como ensinamentos morais, ressaltando a necessidade de conquistarmos as virtudes, que essas é que nos conduzirão a um estado pleno de felicidade e participar daquele reino prometido para todos aqueles que cumprissem as leis de Deus. Tão simples. E ele ressaltou no seu evangelho o que deveríamos fazer. E as parábolas compõem todo esse acervo da Boa Nova, trazida por ele para toda a humanidade. E mais uma vez, aqui estamos com as nossas duas comentaristas do Evangelho, Maria Antônia, Marilza, que nos ajudam a entender, a compreender a essência, né, do ensinamento de Jesus. E como é de costume, primeiramente, temos que agradecer sempre a audiência, que temos atingido aí bastante. Muitas pessoas nos abordam aí pelas ruas, né? Então, aquele abraço bem um fraterno para né? cada um que nos assiste. Então, estamos aí, nós três aqui, né, que compõem esse estudo, enviando um abraço para todos vocês, né? Isso. Que acompanham o nosso programa semanalmente na Teresópolis TV. Então, vamos dar início ao nosso estudo e, como já é de costume, sempre lemos uma página, né, desta obra do professor Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, que é um livro com ensinamentos de otimismo. Um minuto para cada mensagem. Um minuto para cada Mas mensagem. é um minuto de sabedoria. É por isso, minutos de sabedoria, realmente. E a mensagem de hoje é de número 22. Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acabrunhada pode instalar veneno no coração alegre. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. É bom a gente cumprimentar a pessoa já com alegria, né? É. Com otimismo. Às vezes a pessoa está realmente um pouquinho meio triste aquele dia, quando você chega, bom dia, meu amigo. Aí você, né, dá aquela injeção de ânimo, né? Isso. No companheiro. Bom, enfim. E agora, meus irmãos, como sempre convidamos a todos a compartilhar conosco nesta prece, nessa oração inicial, que é uma prática espírita, sempre quando vamos iniciar qualquer trabalho voltado à espiritualidade, ao estudo principalmente do Evangelho de Jesus, é que nós o busquemos, ressaltando a necessidade de estarmos conectados, sintonizados com o Mestre Divino. E assim, aqui estamos reunidos para o estudo, em nome dele e em nome de Deus, nosso Pai Criador, para pedir a inspiração
à intuição, ao entendimento daquilo que ele nos legou em seu evangelho, em especial nessas parábolas libertadoras do ser espiritual. Assim, contando com certeza, mais uma vez, com a presença de Jesus entre nós e estendendo estas vibrações de amor a todos os lares, a todos os ambientes desta cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso planeta. Assim que aprendamos a vibrarmos com harmonia, na paz que tanto almejamos, mas é preciso, em primeiro lugar, construir esta paz em nós mesmos. E para isso, temos necessidade de buscar a paz que Jesus prometeu àqueles que se esforçassem em cumprir os mandamentos divinos. Assim, com a permissão dele, com a permissão dos mentores e amigos espirituais aqui presentes, e acima de tudo e de todos, de Deus nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, mais uma parábola, né? Para debruçarmos nesses ensinamentos riquíssimos para o espírito. É bom sempre relembrarmos, né? Que Jesus, todos os seus ensinamentos foram e são voltados para o espírito, que somos todos espíritos imortais. Por isso, ela normalmente vem envolta, como sempre temos dito aqui, né, do simbolismo, né, das alegorias, das metáforas, e precisamos extrair Embrulhada. e relembrar. Eu sempre lembro de Marilza, né, que ela fala assim, gente, se a gente não se reportar ao tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, onde os costumes eram outros, os hábitos totalmente diferentes, onde fica difícil da gente entender o significado real, né, Marilza? E elas vieram embrulhadas em papel de presente. É preciso abrir os presentes. É verdade. Para ver exatamente o que está sendo Muito dito bem. por ele. Bom, então... Além disso, a doutrina espírita é uma ferramenta que nos traz uma compreensão dos evangelhos. Perfeito. Exatamente. Bom, hoje a parábola do avarento, ou também daquele homem insensato, né? Do rico insensato, tanto faz, é a mesma coisa, mas conhecida como a parábola do avarento. Aliás, o que é uma pessoa avarenta? É aquele que quer tudo para si, só pensa em si, né? Quer conquistar mais e mais riqueza. O avarento é o extremismo do egoísmo. É só para si. Quer tudo sem se pra preocupar com o outro. verdade. É o usura, como disse Chico Xavier. Sovina. Pois é. Esta parábola aqui, ela se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. Há uma certa divergência, mas tudo leva aos historiadores e os próprios evangelistas que essa parábola Jesus contou na casa de Zaqueu. Essa parábola, entende? Do rico, da parábola do avarento. Muito bem. Então vamos lá. As terras de um homem, sempre um comparativo, é importante a gente buscar. Olha só. De um homem rico. Porque Ele já era rico. Olha, E não era um amigo rico, era um homem rico. Nós precisamos ter claro que a época de Jesus não tinha livros. As pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, Jesus tinha que usar de uma ferramenta
que ficasse gravado na mente das pessoas. Isso mesmo. Porque hoje nós temos os livros, que a qualquer momento a gente pode ir lá e ler Nós temos novamente. o Google, a internet. Né? Isso. E naquela época não tinha isso. E aí por isso que Jesus contava histórias. Que aí Para que era pudessem ficar gravada na Gravadas. imaginação ou na memória. Na memória das pessoas e- Porque a pregação, à época do Cristo, ela era simplesmente, só tinha oral. oral. Isso. Não é verdade, É, Ana Antônia? era Então as oral. pessoas reproduziam aquilo, um passava para o outro oralmente. Isso. Por isso que a gente tem que extrair a essência moral. Exato. Porque existem histórias que floreiam também. E uma parcela muito pequena da população é que sabia ler e escrever. Tanto que o ofício deles era ser escribas. Escribas, Quer dizer, o é que raro. escreve. Mas eram poucos. Sim. Na Mas eram sinagoga escribas. tinham poucos Ou escribas. tinha muito, uns 2 ou 3, no máximo. É bom a gente lembrar, então, historicamente, esses registros da Boa Nova, eles foram feitos depois da partida de Jesus. É importante. Até então, a pregação era oralmente. Oral. O próprio Lucas ouviu de Paulo, ouviu de Maria, os relatos. Que ele próprio não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo direto de Jesus. Não. E ele, sabendo, Lucas, Ele sim, sabia ler, sabia escrever. Tanto que ele O era aramaico, doutor o da grego. lei, ele Isso. era o defensor da lei, né? Isso. A época. Então, ele aqui registrou, né, essas parábolas e outros ensinamentos de Jesus. E a gente fala, a época do Cristo, a maioria dos registros, quando registrados, era em papiros. Era aquele junco que dava à beira do O rio junco. Nilo, e era uma dificuldade muito grande, e já era caro. Caríssimo. Então, só as famílias nobres, só o pessoal do alto escalão de riqueza Podia adquirir. tinha acesso. Isso, estou falando, olha só, os papiros. Os pergaminhos, muito mais ainda. Os pergaminhos eram confeccionados numa cidade da Ásia Menor chamada Pérgamo. E justamente ali, por isso o nome pergaminho, para se preparar uma pele de carneiro, uma pele de animal, onde aquilo era curtido, levava às vezes anos para preparar pergaminhos, pergaminho. onde ali seria escritos. Só os reis, os príncipes, os nobres tinham acesso. E não podemos nos esquecer que os cristãos, desde o início, aliás, não denominados cristãos, mas seguidores daquele carpinteiro que foi crucificado na cruz, que era assim, considerado, que se referiam, não é isso? Com desrespeito. Pobres, que era a classe classe pobre. mais pobre, não tinha acesso a conhecimento, a estudo, e muito menos a esses pergaminhos ou papiros para registrar a Boa Nova. A posteriori, que foi se incorporando a ideia do carpinteiro, pessoas de posses, e começaram a registrar, algumas vezes em papiros e outras em pergaminhos. Por exemplo, a Torá, quando Jesus chegou no templo, importante, Jesus não frequentou escola, mas ele era já uma criança prodígio, viu? Como nós Temos algumas- muitas aqui. Ele já nasceu sabendo ler e escrever, viu? Bom, enfim, foi lá para a sinagoga, desenrolou lá, olha, o pergaminho. Por quê? A Torá estava registrada nos pergaminhos. Olha, os judeus ricos da época, tivemos reis, Salomão e tantos outros ricos, que registraram todo esse... Eles tinham os ensinamento. livros Tinham sagrados. condições, os livros sagrados. Enfim, o Evangelho ele foi escrito depois
eu acho que o primeiro Mateus, aparece 70 anos. 70 anos, quer dizer, 30 anos, 33 anos, Isso. Jesus retorna, não é? E mais 30 anos pra depois. Tem um registro, né, do primeiro aí E escrito da Boa Nova. Então, é só para a gente colocar a dificuldade. E não é? podia ter erro. Se uma palavra fosse escrita errado, não tinha ia apagador, ficar. não tinha borracha. Não era, não verdade. tinha, não tinha corretor, não tinha borracha, não tinha nada. isso aí. A palavra do jeito que estava continuava. Ficava, né? E aí vocês são professoras, né, de português, sabe? Uma língua pobrérrima, né? Paupérrima, né, que se fala, né? É que só tem consoante, não tem vogal. Quer dizer, até para definir as palavras, o significado é complicado. Então, por isso que a gente tem que extrair, como disse o apóstolo Paulo. Olha, que possamos extrair da letra, porque a letra é morta. Ele falou, a letra é morta. Extrair da letra o espírito, o significado real. O significado, o que significa o que está escrito naquela letra. Pois é, isso E aí. tem que Isso é extrair observar o espírito. o contexto, porque uma frase, para o judeu, à época de Jesus, é um contexto. Para nós aqui é outro. Haja visto que tem lá uma palavra em hebraico que pode ser traduzida em estrelas ou exército. Você vê. Então, Você uma vê. única palavra, ela tem esses dois significados. Tanto que tem uma passagem que Deus é o Senhor das estrelas. E não dos exércitos, E não conforme as foi pessoas traduzido interpretaram. por É isso o aí. Senhor dos exércitos. isso aí. A gente precisa estar atento a isso. Essa dificuldade de interpretação da língua, que era tão difícil na época, a palavra odiar significava amar menos. Amar menos. Então, quando Jesus disse que todo aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos... Não pode pegar não o pode significado ver ainda de se- hoje. Quer dizer, aí as pessoas pensam, Jesus falou isso, todo aquele que amar menos seu pai, sua mãe, seus filhos, não poderão entrar no reino. Tem que amar de Exaltando o amor à forma igual. O família. amor Não, igual. e também não só o amor, mas o cuidado. O cuidado, exato. Porque as mulheres da época de Jesus, viúvas, elas eram banidas. Se a família o genro não acolhesse a sogra, ela era jogada no vale dos Na realidade, Cilícios. as mulheres Era muito atraso. eram né, nessa consideradas época. propriedade de seus maridos. Isso. Né? Propriedade. Ela tinha o valor de um carneiro, de uma ovelha. A verdade Não, é às animal, vezes né? a ovelha tinha mais valor financeiro do que a mulher. do que a mulher. Bom, enfim. E tem outra, aí está lá escrito, não roubarás. Mas não é roubar, não roubar a ovelha, não roubar a roupa do outro, não roubar nada. Nada. Vamos ler a parábola, que o nosso tempo está... Olha, nós fizemos esse comentário inicial, é importante também esclarecer, né? As pessoas. A parábola do avarento, que ela é muito objetiva, essa parábola. Sim. Vai direto mesmo para os poderosos e os ricos, os detentores aqui, ó, de fortuna aqui na terra. Bom, as terras de um homem rico produziram muito fruto, sinal que ele tinha plantações, não? E ele discorria consigo. O que significa? Pensava consigo mesmo. Que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher meus frutos, De tantos que eram. de tanto que as terras produziram. Então ele disse, com ele mesmo, pensando, bom, assim farei isto. Chegou à conclusão. Derribarei os meus celeiros e construirei outros maiores. E aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e assim direi à minha alma. Minha alma, ele dizendo dele para com ele mesmo. Minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa.
quer dizer, ele, descansarei. Come, bebe e regala-te. Quer dizer, sem se preocupar Ninguém, com nem com ninguém, né? Mas aí Jesus arremata a parábola. Mas Deus disse-lhe, insensato, aonde entra aí, ó? Parábola do avarento ou do homem insensato? Ou do rico insensato? Quer dizer, burrinho, né? Esta noite, Insensível. esta noite te exigirão a tua alma. Que chegar o momento da morte, do desencarne. E as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Vou no segundo bloco, porque o primeiro já foi, só deu para ler a parábola. Nós vamos explicar essa questão aqui. Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Não vamos confundir o ser rico para com Deus, não é ser doador de fortunas para templos religiosos, nem para líderes religiosos. Temos que entender isso aqui. Compreender, ser rico para Deus. O que é ser rico para Deus? Nós não podemos interromper esse primeiro bloco sem esclarecer isso. A conquistar a riqueza. Que é ser rico para Deus? É praticar a caridade. Enriquecer. É atender os necessitados. É isso que a parábola traz. É ser útil. Ser útil ao próximo. Isso é ser rico Isso para é Deus. enriquecer o seu interior na prática do amor ao próximo, do perdão das ofensas, do amai-vos uns aos outros, do prestar atenção naquele caído, oferecer o ombro amigo, buscar melhorar-se, buscar iluminar-se. Esse é rico das coisas que Isso o é ladrão rico não pra rouba, Deus. o que Jesus disse. Enriquecei, né, vossa alma com as coisas que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então nós retornaremos Assim daqui é a pouco. ficar rico desta forma diante de E Deus. explicando, também é importante ressaltar que essa parábola, em momento algum, Jesus condena os ricos. Absolutamente. Não, claro que não. Agora, o mau uso, o juntar os tesouros aqui na terra. É isso que Jesus alerta. Aliás, Jesus não condena nada. Ele não condenou nada. Apenas esclarece. Apenas esclarece. Esclarece. As Muito bem esclarecido. consequências de nossos atos, da nossa maneira de agir aqui, Isto. perante o nosso semelhante. E assim, vamos para o primeiro intervalo, né, do programa de hoje e daqui a pouco estaremos retornando com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis.
Assim, queridos amigos, retornando ao estudo da parábola do avarento, só para a gente entender que essa parábola do avarento é uma síntese, né? Muito boa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos incondicionais. Ressaltando não só esta parábola, como outras tantas, que Jesus alerta aos ricos e aos poderosos da terra. Nessa parábola, você vê a preocupação de juntar. Olha o avarento aí que você já esclareceu muito bem. É o extremismo do egoísmo, sem pensar na necessidade alheia, sem fazer com que a riqueza produza bem-estar na sociedade. Circule, né? Não é isso? É verdade. É isso que Jesus direciona, o mau uso, o mau emprego, a ganância, podemos dizer assim. O avarento normalmente é ganancioso, ele só quer para si, juntar para si. É isso que Jesus deixa claro aqui e alerta o que pode acontecer. O sujeito dormir rico das coisas do mundo, bilhões de dólares, não é porque dólares é mais chique, no banco, e aí dormiu, não acordou. Acordou no mundo espiritual. Aliás, acordou do outro vai lado. acordar e permanecer preso. Olha aqui, aos bens que ele deixou aqui, os bens materiais. Porque o indivíduo coloca a felicidade dele somente nos bens materiais. Uma vez perguntaram a Chico Xavier o que são os avarentos. E Chico Xavier disse que avarentos são os doentes da alma. Aqueles que acumulam exageradamente aquilo que não tem necessidade de acumular. E aí eles não se preocupam com a dor ao seu lado, com a dor do seu próximo. O outro não tem nada, mas ele quer acumular. Então, eles são doentes e responderão seriamente pelo emprego que houverem feito aos bens que Deus permitiu que eles tivessem. Os bens, dizendo ainda Chico Xavier, que chegam, os cofres cheios que chegam ao homem na terra, eles precisam ser direcionados para o auxílio aos necessitados, criação de escolas, auxílio ao próximo, ajuda aos hospitais, fazer alguma coisa pela educação, ajudar os outros. Quando aquele que é o possuidor dessas riquezas não faz isso, não se preocupa-se unicamente consigo, ele não sabe ou não pensa que ele terá que responder seriamente por essa atitude e que, numa outra encarnação, continua Chico Xavier, ao nascer, talvez não tenha a sanidade que a criatura precisa, porque usou mal a sanidade mental, né? Porque usou tão mal aquilo que foi dado por Deus. Então, precisa responder por quê? Tudo aquilo que se planta é necessário se colher. Assim diz Chico Xavier, nos alertando para o cuidado que precisamos ter com aquilo que nos chega. A riqueza material, mas também a riqueza do conhecimento, a riqueza das informações. Quantas vezes nós possuímos o conhecimento do Evangelho de Jesus e quantos do Velho Testamento, do Novo Testamento, e quantos se assenhoram desse conhecimento para si e não dividem com o outro. Eu sou o Senhor da sabedoria, né? E não abre para o outro que não teve a oportunidade que ele teve. Responderá seriamente, porque a cada um segundo as suas obras. Em outras passagens aqui, Jesus nos adverte. Em outra parábola, a do mal rico e Lázaro. Então, aqui, Isto. Advertindo aos ricos aqui da terra. Enfim, outra também para saber como o espírito vai ficar escravizado, muitas vezes, pelos bens que ele acumulam aqui na terra. No momento, Jesus nos disse, onde o homem colocar
o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E também, Olha, o que ele quer Jones, dizer? Se você coloca toda a sua felicidade nos bens materiais, onde a ferrugem consome, não é verdade? Onde as traças roem, onde os ladrões podem roubar, não é verdade? Bom, enfim, ele deixou bem claro. Mas construir-vos tesouros nos céus. Para construir tesouros nos céus, ele alerta os ricos. Distribua ao mancebo rico. Outra passagem. Olha quanta alerta Jesus nos trouxe em relação à riqueza. Ele falou, meu filho, quer me seguir? Vende tudo, distribui com os pobres. Mas o mancebo jovem rico tinha tantos bens materiais que ele abaixou a cabeça tristinho e seguiu. Deixou para outra hora. Deixou para outra hora. Aquele homem foi embora, deixou Não é? tudo Então, para são outra tantas hora. alertas, Jesus. E aí nós Porque vamos- embriaga, né, mano? É. O dinheiro Sim, enseguece. todas as E a coisas. pessoa, às vezes, vive se acumulando só para si, esquecendo que um dia Deus vai pedir a alma de todos que estão aqui. E assim, E que hora será isso? Pois é. Diz para mim. Às vezes é quando os celeiros Nós estão sabemos. repletos de ouro. Olha Né? que você E falou ele muito não bem. espera. E seus bens? E os bens resultados? Para quem serão? Para quem ficará todo esse Jesus ouro pergunta quando a aqui, alma é chamada? e os bens? Cadê os bens? Para quem será? Vai levar? Para quem será? em nenhum Ficarão momento brigando, né? Jesus condena a riqueza. Não. Mas aí nós partimos do seguinte princípio: o que sobra para mim falta para alguém. Isso. E aí o que faz o homem de bom senso? Ele acumula bens, mas distribui com aqueles seus irmãos Isso. mais necessitados. Nós não alcançaremos uma sociedade plena, igualitária, enquanto uma criança morrer de fome. Sem um atendimento médico. Enquanto um idoso não tiver um fim da vida material com as condições mínimas. O que adianta os banqueiros estarem estufando de dinheiro, cobrando juros exorbitantes, e aí daí a pouco lhe bate um câncer, lhe bate uma doença que a medicina não consegue curar porque ela está na alma, e aí ele gasta a fortuna toda tentando recuperar a doença. A saúde. O que adianta eu comprar uma bolsa top da marca A, B ou C se eu pago o salário mínimo à pessoa que cuida da minha casa ou dos meus filhos? Então, a riqueza é para ser distribuída com racionalidade, né? A nova ordem mundial, o homem do terceiro milênio, vai ter que rever essas posturas. Não adianta eu ter muito dinheiro e me fechar dentro de um condomínio, enquanto outros tantos passam fome, não tem escola, não tem educação, não tem saúde. Entendeu? Porque está lá na parábola, quando Jesus conversa com Lázaro, né, com o doutor da lei, que a lei divina será cobrada até na terceira geração, né? Então, quem será a terceira geração? Ele próprio. Senão nós próprios reencarnados. Eu mesmo. Então, a lei vai se fazer na nossa vida quando nós formos os nossos tataranetos, né, trinetos. A lei vai se fazer presente. Então, que mundo é esse que estamos construindo com tanta desigualdade? Olha, o Caíba Schutel aqui,
ele também traz um alerta muito importante para os ricos, para aquele detentor de dinheiro. Ele coloca aqui, a avareza. Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus, porque, embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus, nunca procuraram a sua lei, nunca pesquisaram o próprio íntimo em busca de algo que existe, que sente, que quer e que não quer, que ama e que odeia, que vê o passado, que ao menos teme o futuro. Nunca buscaram saber se essa centelha de inteligência que lhes dá tanto amor ao ouro, tanta ganância pelos lucros terrenos, poderá, quiçá, sobreviver a esse corpo, que de uma hora para a outra, olha o que Jesus disse na parábola, cairá exânime para ser entregue ao banquete dos vermes. Aí ele acrescenta, avarentos dos bens que Deus vos confiou, pensais, porventura, que não tereis de prestar ao Senhor severas contas desse depósito? Pensai que eles hão de permanecer conosco e servirão para multiplicar cada vez mais a vossa fortuna? Em verdade vos afirmo que vosso ouro se converterá em brasas, a causticar vossa consciência. Em verdade vos digo que ele se transformará em peias e algemas, resultantes da ação nefasta que exercesse em detrimento dos que tinham fome, dos que tinham sede, dos enfermos desprezados, dos pobres trabalhadores de quem explorastes o trabalho. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, o máximo de bem. Socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo, como se ele fosse vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Fazei mais ainda. Comprai livros e aproveitai os momentos de ócio para vos instruir. Porque um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Ilustrai o vosso espírito. Fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam, a morte não entra. Lembrai-vos da parábola do avarento, cuja alma, na mesma noite em que fazia castelos no ar, foi chamada pelo Senhor. É uma advertência segura, porque o tempo chega, né, Antônio? É para todos nós, né? É para todos aqueles que agem dessa forma, que acumulam tesouros de ouro, né? Tesouros materiais sem se preocupar com ninguém, com o sofrimento de ninguém. Então... E aí chega a sua hora e o que ajuntaste, para quem será, né? Para quem ficarão essas riquezas, né? Jesus já pergunta isso e a gente tem que trazer para os dias de hoje. Quem é dono final? Vamos trazer para os dias de hoje. Ninguém leva nada. Nós não somos donos de nada. Sim, mas seríamos dono desse tesouro que nem a traça, nem os ladrões podem roubar. Esse tesouro de iluminação que a criatura pode, se quiser, acumular em si. Esse é o verdadeiro tesouro. Ele vai poder levar, é o verdadeiro tesouro. Apenas somos usufrutuários. Não é? Porque até o corpo temos ele como empréstimo divino. Vamos devolver à natureza. Agora o espírito permanecerá. O resto, tudo é impermanente. Então nós vamos encerrar o nosso segundo bloco e daqui a pouco estaremos retornando com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade.
entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, amigos e irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, ver como Jesus, não é, em suas parábolas, nos seus ensinamentos, nos traz alerta. E hoje a parábola é direcionada àqueles que possuem muitos bens materiais, não é? Dinheiro, fortuna, para que pare um pouquinho e reflita. E, né, Antônia? Para que possa, enquanto estiver aqui ainda no corpo físico, há tempo de ajudar a universidades, ajudar a hospitais filantrópicos, estão muitos aí à beira da falência. Temos várias campanhas, né, Marilza e Antônia, que nos chegam pedindo ajuda. Você vê que são muitos hospitais, não só hospitais, mas creches, né, escolas, instituições que atendem à necessidade, à carência de nossos irmãos. Quer dizer, podem ajudar financeiramente, auxiliar, né, a uma dessas instituições. Juarez, vamos refletir. E existem muitas instituições sérias. Sim. Qual é a religião de Deus? Olha aí. Qual é a nacionalidade de Deus? Quem são os filhos de Deus? Então, essas reflexões é que precisamos fazer. Verdade. Né? Enquanto não restabelecermos na Terra a lei universal do amor, daqui não sairemos. Então, aquele que armazena nos seus celeiros, quer dizer, nas contas bancárias, que acumulam dólares, ouro e tudo mais, que aplica na bolsa, um dia serão cobrados pela ineficiência das suas atitudes. E aí nós lembramos, não sei se os nossos telespectadores lembram, mas houve uma queda na bolsa em 1930 e pouco, né? 1922, 1930 e pouco, um negócio assim. Isso. Que arrasou com todas as pessoas que aplicavam o seu dinheiro na bolsa. Muitos suicídios na época. Muitos, quer dizer, era ali que eles colocavam. De repente, se esse dinheiro estivesse sendo utilizado para o bem comum, a grande maioria não teriam perdido os seus bens. E é o que nós estamos vendo iniciar atualmente. A ordem universal é de bens concentrado em poucas pessoas e a grande população à mercê da margem de aquisição de bens. Isso, se não for conduzido de forma lógica, vai levar ao caos.
Porque é poucos detendo muito e muito com pouco ou quase nada. O exagero, Né? Pode terminar. o exagero sempre leva ao caos. Lembrei que Richard Simonetti tem uma página, um grande escritor espírita. Ele tem uma página que diz assim, nada em excesso. Aí, diante da parábola do avarento, ele diz assim, o guloso é aquele que come demais. O deprimido é aquele que vê problemas demais. O alcoólatra é aquele que bebe demais. E esse que guarda dinheiro demais O avarento. é o avarento. Então, que fique aí a lembrança do que foi dito por Jesus. Nada em excesso. Isso vai nos levar a um caos. Então, o que Jesus nos ensinou, nos recomendou, orai e vigiai, para que não vos aconteça o pior. Né? Ter ajuntado tudo isso, a ter exagerado na bebida, na comida, no dinheiro, no guardar dinheiro demais. E aí vem a morte e nos leva, e tudo isso fica para trás. E nós, onde vamos parar com isso? Teremos que voltar, teremos que responder por tudo. E ao retornarmos aqui, encontraremos bastante dificuldade. Aquelas mesmas que nós deixamos o outro, promovemos para que o outro passasse sem a nossa menor preocupação. Então, orai e vigiai. É para todos nós. A quem muito foi dado, muito será pedido contas. Será cobrado. E nós estamos aqui, minha gente, transitoriamente. Nós somos transeuntes aqui, nesse Estamos de planeta passagem. Terra. A Marilza levantou uma questão muito séria, que ainda, qual a religião de Deus? Nós, cristãos, sejam cristãos armênios, cristãos gregos ortodoxos, católicos, protestantes, não importa a vertente cristã. Não é verdade? Não importa. Temos aí a orientação de Jesus, não é? E a certeza de um Deus único trazida lá por Moisés, há aproximadamente há 4.000 anos. Na certeza que nós, olha só, temos essa dimensão de que o Criador de todas as coisas é uno. É essa inteligência cósmica, não é um homem. Não é semelhante a um homem corporal, não. Mas uma inteligência cósmica imanente, que significa se encontra em tudo, em a natureza, dentro de nós. Nós temos a essência divina em nós. Aí perguntamos, mais uma vez, como a nossa companheira levantou, qual a religião de Deus? Será que Deus é católico? Deus é protestante? Deus é espírita? Deus é budista? Deus é hinduísta? Ou será que o Deus budista, o Deus hinduísta, o Deus católico são outros deuses? Porque aí é o politeísmo. Esse é o questionamento. Então, Veio o que Moisés veio derrubar, Não é que não isso? existe politeísmo. Então, Deus é único. nós temos a certeza, e a doutrina espírita nos traz essa certeza absoluta, que Deus realmente é uma inteligência cósmica, criadora de todas as coisas. E a religião de Deus, vamos responder aqui agora. É o amor. Deus é amor, está lá no evangelista João. Então, aqueles que amam a Deus, mas não amam o seu próximo, Que está lá na África, que está lá no outro lado do mundo. Não Não ama o seu então, é próximo. mentiroso. Não é verdade. Conforme João está em tá lá, João. tá lá, é taxativo. Ele... Então,
E é assim que temos que aprender. Então, aquele que reencarna para nós, claro, com essas condições, ou de chegar aqui, herdar uma fortuna, ou construí-la por si mesmo, através do seu esforço, mas que aproveita somente para o seu gozo pessoal, ele está se comprometendo às leis de Deus. Porque o momento pode não ser na mesma noite, mas pode ser no dia seguinte, pode ser daqui a 10 anos, mas nós sabemos que difícil é passar dos 100. Eu já até estendi, né? Não é verdade? É raro chegar aos 100. Aí perguntamos, o que são 100 anos? Aliás, quando chegamos aos 100, numa cama de hospital, normalmente, não é verdade? Aos 90 se chegam ainda até com uma certa saúde, vamos considerar. Mas vamos lá, porque a média do brasileiro é 70 e poucos anos, 76, estou falando a média, não é? Quer dizer, isso a gente cuidando bem do corpo, tomando a medicação, a gente chega lá. Exceção do meu tio Neném, que viveu 104 É anos. exceção. O tio Muito Neném é feliz. Não, mais... é pra gente, nós estamos levantando isso aqui para a gente fazer uma reflexão. Então a gente diz assim. Olha, na verdade, aqui não se sabe esse carro é o dia de meu. amanhã, nem o Olha quando. só, eu ouço isso, nós ouvimos isso. Ouvimos. Essa mansão é minha, esse helicóptero é meu, essa indústria que é minha, esse dinheiro aplicado em tal na bolsa é meu. Gente, o que é nosso? Tudo pertence a Deus, é isso que Jesus está dizendo na parábola. Nossa, é só aquilo que poderemos levar daqui. É verdade. E o Nem que a nós- carteira de identidade do CPF não vai. Olha só, Então, gente, essa existe coisa tem uma que mudar. coisa... Então, nós somos apenas... Temos que aprender a exercitar isso. Isto, O desapego. Se Nós você... somos usufrutuários. Isso que eu queria falar. Fala lá. O que é usufrutuário? Eu tenho uma casa, se eu tenho uma casa e eu tenho um filho, então eu vou ao cartório e coloco a minha casa em usufruto para o meu filho. Isso O que mesmo. significa isso? Eu vou usufruir desta casa até enquanto eu estiver aqui na Terra. O dia que eu fechar os olhos para a espiritualidade, O filho esta é que casa vai usar. Passa vai ser- automaticamente. automaticamente será do meu filho, não é mais minha. Quando se diz que nós somos apenas usufrutuários das coisas, dos bens que temos aqui, é exatamente isso. Usaremos até o dia que estivermos aqui no planeta Terra, encarnados. Ao partirmos daqui, para continuarmos a nossa vida na espiritualidade, porque não vamos morrer em A espírito, vida é para sempre. estaremos vendo tudo, né? Mas estaremos vendo que tudo aquilo que nós, se é que nós juntamos riquezas, muito dinheiro, muita fortuna, Patrimônio muito grande, né? muito grande, indústrias e tudo mais, isso ficará em outras mãos. Deus nos entregou para que quando nós saíssemos daqui, nós fôssemos apenas com as coisas que realmente nos pertencem. E o que nos pertence, aquilo que nós conquistamos, aquela luz interior. Qual o verdadeiro patrimônio? É a nossa... Aquilo Qual que a verdadeira a gente construiu, riqueza? a riqueza Aí, moral, espiritual, o bem, Antônia, a bondade. aí eu acrescento, Isso vamos né? levar. Para também refletirmos o que as pessoas falarão sobre nós no nosso velório. Também tem isso. Não é? É ali no velório que as pessoas vão falar sobre a nossa conduta nessa terra. Ah, morreu, mas era a unha de fome, né? Não abria a mão, não jogava peteca, não abria a mão para jogar peteca. Quer dizer, estamos brincando, minha gente, mas é verdade. Mas é né? sério. É sério. Bom, resumindo, então, Orar e vigiar, é o recado, é o conselho que Então, a gente recebe. a parábola, para a gente fazer uma síntese, né, de todos os nossos comentários aqui. A parábola demonstra que a longevidade, que nós acabamos de comentar, que significa a vida, O tempo de vida. e a felicidade independem dos bens materiais que se consegue amontoar.
A riqueza deve ser bem usada e não abusada. Isso. O desapego, olha, comentamos aqui agora, aos bens terrenos auxiliam a evolução. E somente os bens espirituais são duráveis. Essa é a nossa bagagem, é o nosso Vamos patrimônio. levar. Vai na Vamos nossa levar. mala. E prevalecem na vida eterna os bens espirituais. A utilidade da riqueza pode ser providencial. É o primeiro recurso para as execuções da sociedade humana e deve ser um elemento, quando bem utilizado, que facilita a riqueza moral, pela instrução e pela prática da caridade. Você vê uma pessoa que tem muitos bens, pode praticar muita caridade. Então, a verdadeira propriedade está nos atributos da inteligência, do conhecimento e qualidades morais. Não é preciso amealhar ou dividir riquezas, mas somar virtudes, pois o mérito paira acima da riqueza e da pobreza. A nova ética de valores já desponta no horizonte espiritual. Conhecimento das verdades eternas e da fraternidade, como bases de surgimento do homem mais espiritualizado do porvir. A renovação mental cristã e a vivência do homem novo. Bem colocado. Acredito que deixamos bem claro em todos os nossos comentários que o dinheiro, a riqueza, é importantíssimo para o progresso da humanidade, da sociedade. As pesquisas em laboratórios, tudo que é feito, há necessidade do dinheiro. Então, quando a riqueza é bem empregada, aquele que a emprega, olha, está construindo o seu tesouro também no mundo espiritual. Não é verdade? Independe, é o que nós acabamos de ler aqui. Independe. Essa é a questão. Agora, quando nós enquadramos aqui aquele indivíduo que só pensa nele, olha, o que aconteceu no homem rico da parábola? Ele desmanchou os celeiros e construiu novos, enormes, para colocar dentro a sua riqueza, os seus tesouros. Sua vaidade, seu orgulho. Não é? E aí, o que ele quis? Relaxar, gozar, desfrutar egoisticamente. E Só morreu. Sem dividir com E ninguém. aí, na mesma noite, morreu. É uma reflexão, né, Maria? Dionísio levou, Pra nós. morreu, não levou nada. É verdade que aquele que ajunta os tesouros no céu, faz a sua riqueza interior, também chega um dia que ele vai ser chamado, hoje mesmo virão buscar a sua alma, e ele vai, mas este vai levar o tesouro da alma, aquele que ajuntou aí, né, Antônia, na conquista do bem. Nós queremos o tesouro do céu, mas o tesouro é aquele baú, né, que nós abrimos a tampa. E o que vai estar dentro desse tesouro lá no céu, na vida eterna? O que vai estar ali dentro? Moedas, dinheiro, Ouro. posição social. O que vai estar dentro desse baú? Quando abrir no mundo espiritual. Aí vai sair assim, uma peninha voando, amor. A outra que a pessoa foi solidária. A outra bandeirinha voando que ela foi altruísta. Isso aí. A outra bandeirinha voando Bondade. que ela foi bondosa, que ela foi sorridente para a vida, Que perdoava. que ela perdoou. Aí olha o que vai saindo de dentro desse baú. E é a grande riqueza. Então né, vamos ver, que minha ilumina gente, o homem. que estamos juntando no nosso baú para fazer essa viagem, porque todos nós iremos fazer. E também quando chegarmos, né? Após, quando eu falo a viagem, é o desencarne, a morte, é um fenômeno. Também podemos dizer que Deus, que está em nossa consciência, nos perguntará. Não nos perguntará quem fomos aqui na Terra,
Qual a religião que nós seguimos? Não Qual? Nada. Se fomos ricos, pobres, não. Preto, branco, mas simplesmente quanto bem fizemos. Quantas lágrimas enxugamos. Quantas dores acalmamos. A quantos teremos levantado? Esse é a nossa bagagem. Essa é a nossa bagagem. Então, que fiquemos com a lição da parábola de Jesus, do rico avarento, e aprendamos a utilizar nossos bens materiais para a felicidade não só nossa, mas principalmente a do nosso próximo. Assim, encerrando o nosso programa de hoje, pedimos à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento. Queridos amigos, agradecendo o carinho de todos ao acompanharem nossos estudos, estamos aprendendo juntos, queremos convidá-los à oração final, pensando todos em Deus, na sua bondade infinita, pensando em Jesus, este amigo incondicional de nossas vidas. Senhor, agradecemos pelas conquistas da alma, pelas aquisições do conhecimento que temos recebido do Evangelho de Jesus. Senhor, ensina-nos a dividir aquilo que temos com aqueles que possuem menos do que nós. Se as nossas riquezas não são amoedadas, se as nossas riquezas não estão nos cofres dos bancos, se a nossa riqueza é o conhecimento, é o amor, é a bondade, é a benevolência, que saibamos dividir com aquele que tem menos do que nós, que saibamos ouvir o nosso irmão, oferecer a mão amiga para levantar aqueles que estão caídos, oferecer o nosso ombro amigo e emitir a nossa palavra amorosa, oferecer o nosso abraço fraterno, doar o nosso perdão às ofensas que tivermos recebido. Assim, Senhor, estaremos conquistando o tesouro verdadeiro. Ensina-nos a nos tornar melhores do que somos, nos iluminando assim, Senhor, para seguir um dia em Tua direção, levando o tesouro da alma. Fica conosco, Senhor, conduz-nos por todos os caminhos, envia Teus anjos, inspira-nos, Senhor, sempre e sempre, e que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.